E o Salmo 118, o versículo 16, diz assim: a mão do Senhor se eleva, a mão do Senhor faz proezas. Os irmãos podem se assentar. O Salmo 118, ele fala sobre a alegria dos justos pela salvação. Um dos motivos que nós temos para nos alegrarmos é a nossa salvação. Em Deus nós nos alegramos por vários motivos. Deus nos guarda, Deus abençoa, Deus direciona, Deus cura, Deus opera milagres, Deus alegra, Deus fortalece. Mas algo que nós não podemos esquecer é nos alegrarmos pela nossa salvação. E o versículo inicial que nós lemos, o versículo 16, diz que a mão do Senhor se eleva, a mão do Senhor faz proezas. Nós vemos na Bíblia algumas partes do corpo humano que comparam, que falam também do Senhor. Por exemplo, nós vemos falando da voz de Deus no Salmo 19, que a voz do Senhor é como as muitas águas, troveja, ó Deus da glória. Nós vemos falando dos ouvidos do Senhor, do braço do Senhor. Os ouvidos do Senhor não estão tapados, nem a mão dele está encolhida para que não possa salvar. E aqui ele vem falar da mão de Deus. A mão do Senhor faz proezas. Quando nós lembramos, por exemplo, em Êxodo capítulo 15, o versículo 6, nós vemos, pode deixar aqui marcado, Êxodo capítulo 15, o segundo livro da Bíblia, o versículo 6, vai dizer assim: a tua mão direita, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua mão direita, ó Senhor, despedaça o inimigo. Quando nós falamos da poderosa mão de Deus, como acabamos de ler no Salmo 118, que a mão de Deus faz proeza, nós temos que lembrar de algumas passagens bíblicas, de alguns milagres, de alguns livramentos, e uma delas foi a retirada do povo do Egito, da escravidão para a libertação. E aqui no capítulo 15 nós vemos o cântico de Moisés, o cântico do povo, logo após o mar vermelho se abrir. Foi um livramento muito grande, foi um milagre muito grande, após as 10 pragas, após Moisés clamar a Deus: Moisés, por que clamas a mim? Toca nessas águas. O mar se abriu e eles vão declarar, Moisés e o povo vão entoar: o Senhor é a minha força, o Senhor é o meu cântico, o Senhor é a minha salvação, como diz no versículo 2, porque triunfou gloriosamente. E ele vai dizer: olha, a tua mão direita, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua mão direita, ó Senhor, despedaça o inimigo. E Deus, ele trouxe essa palavra nessa noite aos nossos corações, para que nós possamos nos acalmar, para que nós possamos lembrar que nós servimos a um Deus todo-poderoso, que a mão de Deus está sobre a tua vida, a mão de Deus está sobre a tua casa, a mão de Deus está sobre a tua família, e a mão de Deus é poderosa para livrar, para tirar as frontes do inimigo. Ele vai dizer, lembramos também, por exemplo, ele vai dizer um pouco mais à frente: olha, foi com mão forte, foi com braço forte que Deus tirou o povo do Egito. Voltando para Salmos, se você olhar o Salmo 89, o versículo 13, ele vai dizer assim, Salmo 89, o versículo 13: o teu braço é poderoso, forte é a tua mão e elevada a tua mão direita. Então, muitas vezes nós estamos em situações, em circunstâncias que nós olhamos a nossa fraqueza, nós olhamos a nossa debilidade, nós olhamos as nossas improbabilidades, nós olhamos e falamos: não vai dar, com o meu braço não vai dar, com a minha força não vai dar, com o meu conhecimento não terei condição.
tudo está dizendo que não, mas nessa noite Deus está falando: a minha mão faz proezas, eu estendo a minha mão e opero o milagre, eu estendo a minha mão e mudo a história, eu que levanto, eu que abato, eu que levo, eu que trago, a minha mão faz grandes coisas. Precisamos entender a enxergar as circunstâncias, não apenas com os nossos olhos. Temos que fazer a nossa parte, amém? Estamos aqui porque estamos fazendo a nossa parte. Você vem à igreja para buscar a Deus, para conhecer a Deus, para louvar a Deus, para adorar ao Senhor, para conhecer a sua palavra. Só que aqui no Salmo 118, nós vemos alguns pontos, de algumas proezas, de algumas maravilhas, que somente a mão de Deus pode fazer por nós. Volte ao versículo 1 do Salmo 118. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Na Bíblia nós vemos algumas características de Deus. O que nós podemos conhecer de Deus está registrado na Bíblia. Algumas características como onisciência, onipresença, onipotência, algumas características que são transmissíveis, que nós podemos também ter, como o amor, a bondade, misericórdia. E uma das características ele vai falar: olha, deem graças, agradeça a Deus, porque Deus ele é misericordioso. Quando nós olhamos, por exemplo, Jeremias, falando em Lamentações, capítulo 3, ele vai dizer: as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e são as causas de nós não sermos consumidos. As misericórdias do Senhor duram para sempre. Então nós temos que dar graças a Deus pelas suas misericórdias. Chegamos aqui por causa das misericórdias de Deus, pela misericórdia do Senhor. Então ele vai dizer, e você também vai declarar: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diz o versículo 2: diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, a casa de Arão, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Digam, pois, os que temem o Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. As misericórdias do Senhor estão sobre a minha vida, sobre a sua vida. Então Deus é Deus de segunda chance. Deus é o Senhor que não vai rejeitar um coração quebrantado, contrito. Quando nós dobramos os nossos joelhos, quando nós verdadeiramente abrimos, quebramos, arrebentamos o coração na presença dEle, Deus, Ele não vai rejeitar, Ele vai estender a mão dEle de misericórdia, a mão poderosa, a mão do Senhor faz proezas. E uma das coisas, misericórdia. Olha que interessante. Diga, pois, Israel. Pode estar se referindo ao patriarca, Abraão, Isaque e Jacó, que Deus mudou o nome para Israel. Pode estar se referindo a toda, e assim eu tenho entendimento, a toda a nação de Israel. Pode estar se referindo a Arão. Aliás, depois ele fala sobre Arão, a linhagem sacerdotal. Ele vai falar também, olha, todos os que temem o Senhor, digam, a sua misericórdia dura para sempre. Você teme ao Senhor? Então declare: a misericórdia do Senhor dura para sempre e está sobre a minha vida. Segundo ponto, olha que coisa maravilhosa, diz o versículo 5. Na angústia, invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me pôs a salvo. O tema dessa mensagem: a mão do Senhor faz proezas. Porém, você crer em Deus, o salmista acreditava em Deus, o salmista confiava em Deus, o salmista adorava a Deus, o salmista servia a Deus, mas ele não ficou isento do momento de angústia. Nós estamos propensos a diversos sentimentos, medo, dúvidas, e um deles, angústia. Tem os sentimentos bons, alegria, amor, afeto, mas tem os sentimentos que nós não gostamos, mas muitas vezes passamos por eles, e um deles é a angústia. Em todos os momentos, quer sejam bons, quer sejam ruins, busque ao Senhor.
clame a Deus. Ele vai declarar: na angústia eu tive uma escolha, eu fiz uma escolha, eu tive um posicionamento, eu não fiquei me desesperando, eu não fiquei correndo, batendo a cabeça em qualquer lugar, eu coloquei os meus olhos, a minha fé direto em Deus. Na minha angústia eu invoquei o Senhor e Ele me ouviu e me colocou a salvo. Então a mão do Senhor faz proezas, e a mão de Deus, quando você clama, quando você invoca, Ele responde e vai te colocar a salvo. É na angústia que você está clamando, Ele vai ouvir e vai te colocar a salvo. É no medo, é na dúvida, é na incerteza, é na dor, é no choro, é na tristeza, é na lágrima. Você vai colher com alegria, como diz a palavra. Aqueles que semeiam com lágrimas vão colher com alegria. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então a mão de Deus é grande, a destra de Deus é poderosa, faz maravilhas, faz proezas. Quando nós invocamos nossa parte, que muitos na angústia murmuram, blasfemam, deixam de ir à igreja, deixam de orar, querem culpar a Deus, se acham talvez, importantes demais, e por que isso está acontecendo comigo? Poderia acontecer com outro. Se acham justos demais, quase um fariseu, mas vem a adversidade, vem o deserto, é ali que Deus quer que nós venhamos o quê? Orar, clamar, buscar a Ele. Sabe por quê? Diz o versículo 6, o Senhor está comigo, não temerei. O que é que alguém pode me fazer? Ninguém pode fazer nada contigo se do alto não for autorizado. Jesus ensinou isso nos momentos, no período da sua crucificação, quando ele vai falar para Pilatos. Pilatos vai dizer: olha, não sabe que eu posso te soltar e te prender, eu tenho o poder, a autoridade para te soltar. Jesus fala: não teria nada se do alto você não tivesse recebido. Nós vemos Jesus ensinando que nós temos que temer a Deus e não aos homens, porque o homem, depois que mata o outro, não pode fazer mais nada. Jesus ensinou isso. Só apenas fez aquilo que um dia vai acontecer com ele, morrer. Mas temos que temer a Deus, que pode lançar no inferno. Tema a Deus, tema ao Senhor. Por isso que aqui ele está dizendo: olha, o Senhor está comigo, não temerei. O que é que alguém pode me fazer? Versículo 7, o Senhor está comigo para me ajudar, por isso verei a derrota dos meus inimigos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então ele está dizendo: olha, a mão de Deus está comigo, a poderosa mão de Deus que faz proeza está sobre a tua vida, então não temas. Nós vemos Deus chamando, capacitando pessoas que se declararam fracas, que se declararam muitas vezes incapazes. Jeremias falou: Senhor, eu não passo de uma criança. Moisés falou: eu não sei falar. Gideão ficou com dúvidas. Deus falou que não temas. Deus falou: eu sou contigo. Deus está conosco e nós temos que ter essa certeza. Não temeremos. O que é que alguém pode me fazer? Nem o diabo pode fazer nada contigo. Fala a palavra de Deus, fala a palavra do Senhor. Se você ama Deus, Deus te guarda e o maligno não toca. Está lá em Pedro. Então nós temos que viver, crer na palavra de Deus. Ninguém pode fazer nada contigo. Temos o exemplo de Jó, temos tantos exemplos. Ainda que venhamos passar por dores físicas, emocionais, perseguições, afrontas, ainda que venhamos passar, muitas vezes como Paulo passou, Paulo foi apedrejado, foi dado como morto, muitos foram açoitados, mas Deus está contigo, Deus está do seu lado, então não tema, mas tema a Deus, porque ninguém pode fazer nada contigo. O Senhor está contigo para te ajudar, e você verá a derrota dos seus inimigos, você verá a sua vitória, porque a poderosa mão de Deus está contigo. Mais um ponto, versículo 8, melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar nos seres humanos, do que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes.
Qual tem sido o nosso refúgio? Refúgio em meio a uma tempestade, refúgio em meio a uma guerra, refúgio em meio a contendas. A melhor escolha, não tem paliativos, é buscar refúgio no Senhor, do que confiar nos homens. Aqui nós lembramos, por exemplo, o que diz Jeremias, capítulo 17, versículo 5. Maldito é o homem que confia no homem. Só que entenda, não é apenas confiar no outro homem, ser humano, tá? Não é homem e mulher, estamos falando disso, no ser humano. Mas muitas pessoas querem confiar em si mesmas. Maldito o homem que confia em si mesmo. Por isso que ele está dizendo, temos que confiar, ter refúgio em Deus, refúgio no Senhor, do que confiar nos homens. Melhor buscar e se refugiar em Deus, no Senhor, do que nos príncipes, do que aqueles que regem, que controlam, que têm, controle sobre esse mundo. O seu refúgio é o Senhor, o seu refúgio é Deus, o Senhor é o seu amparo, é o seu castelo forte, sua torre em tempo de guerra. O Senhor é a nossa força, o nosso cântico é a nossa salvação. Então, na angústia, qual é a melhor possibilidade, qual é a melhor escolha durante a nossa vida? Habitar no abrigo de Deus. Aquele que habita, aquele que se refugia, aquele que está na presença de Deus. Lembra do Salmo 91? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa debaixo da sombra do Onipotente. Pastor, eu estou em luta, eu não descanso, eu estou em momentos difíceis, mas não está descansando debaixo da sombra do Onipotente, não está buscando refúgio em Deus, não está buscando refúgio no Senhor, quer confiar em si mesmo, quer confiar em príncipes, quer confiar, está dando tiro para todos os lados, está indo ali, indo cá, tentando aqui, está desesperado. Acasias, ele vai mandar buscar, consultar Baal. Aí Deus vai falar, ele ficou doente, aí vai ser repreendido pelo profeta, fala assim: olha, não há Deus em Israel para que você vá lá consultar Baal-Zebu? Certamente morrerás sem misericórdia, porque custa confiar em falsos deuses. Se tivesse se quebrantado, se tivesse se humilhado, talvez até como foi com ali Ezequias, que orou e Deus concedeu, estendeu mais 15 anos de vida. Mas estamos falando de pessoas que confiam em si mesmas. Deus vem dar a sentença e nem assim dobram o joelho para se humilhar. Nem assim dobram o joelho para buscar a Deus. Por isso, o melhor em nossas vidas. Você tem um refúgio, você tem um escudo, você tem um lugar para descanso, e esse lugar é Deus, esse lugar é o Senhor. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar nos homens, do que confiar em si mesmo, do que confiar em príncipes. Diz o versículo 10: todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor as destruí. Elas me cercaram sim, me cercaram de todos os lados, mas em nome do Senhor as destruí. A mão de Deus está sobre a sua vida, e você, no nome do Senhor, você já venceu. Crente, servo de Deus, não luta pela vitória. Nós lutamos em vitória. Que seja qual for ali o resultado, Deus já conhece, Deus já sabe o que é melhor para as nossas vidas. Em Deus, em Cristo Jesus, não há derrotado. Pelo contrário, em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Então você já luta em vitória, você já pode dizer: olha, eu posso estar cercado, como ele diz aqui, as nações me cercaram, mas é no nome do Senhor que você já venceu. Você clama o nome do Senhor e ele vem com a mão poderosa, enviando anjos, enviando guerreiros, anjos de guerra, destruindo o exército inimigo, dando a vitória, abrindo o caminho. É no nome do Senhor. Você é filho de Deus. João capítulo 1, versículo 12. Todos quanto receberam o poder de serem chamados filhos de Deus. Então você faz menção ao nome do Senhor. Você é servo de Deus, filho de Deus, você é discípulo do Senhor, você é cristão, um pequeno Cristo. E você pode clamar esse nome, o nome que está acima de todo nome, o nome do qual
todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, como diz Filipenses capítulo 2. Se humilhou em forma de homem, foi fiel até a morte, morte de cruz, mas hoje está exaltado à destra de Deus, e é o nome que está acima de todo nome. Então clame esse nome, clame o nome de Jesus, clame a Deus, clame ao Senhor. Melhor é buscar refúgio no Senhor, é você estar ali na intimidade, buscando, confiando, crendo, tendo a sua vida no altar, tendo a sua vida dedicada à intimidade, a buscar a Deus. Sabe por quê? Porque é possível conhecer a Deus. Clama a mim e responder-te-ei. Deus vai falar através do profeta Jeremias. Clama a mim e responder-te-ei. Vou te anunciar coisas grandes e ocultas que você não sabe. Deus vai falar através do profeta Jeremias. Buscar-me-eis e me achareis, se você me buscar de todo o vosso coração. Então o nosso refúgio tem que estar no Senhor. Não adianta querer se refugiar alguns dias no Senhor e outros dias em outros lugares. Não adianta ficar titubeando, cocheando entre dois pensamentos. Habite no esconderijo do Altíssimo e você verá o livramento do Senhor. Você verá na sua vida maravilhas do Senhor. Bondade e misericórdia vão seguir você todos os dias da sua vida. Salmo 23, versículo 6. E ele vai dizer, o versículo 12, por isso que são livros poéticos, vai fazer uma linda comparação. Ele vai dizer, olha o versículo 12, como abelhas me cercaram, porém, como fogo em espinhos foram queimados, em nome do Senhor as destruí. Empurraram-me violentamente para me fazer cair, porém, o Senhor me ajudou. Você não vai cair, você não vai tombar, porque tem um que te ajuda, tem um que te auxilia, tem um que ouve quando você clama, tem um que ouve quando você clama: Senhor, vem ao meu encontro, Senhor, vem ao meu auxílio, Senhor, vem me ajudar. Olha o que ele vai dizer: estou cercado de todos os lados. Mas ele está declarando: em nome do Senhor as destruir. Venceu, teve que lutar, mas venceu. Como abelhas me cercaram, porém, como fogo em espinhos foram queimados. Deus vai agir de uma maneira sobrenatural. Como? Da maneira dele, na direção dele. E ele vai dizer: olha, eu estava cercado, me empurraram violentamente para me fazer cair. É isso que o diabo quer fazer. O diabo, ele vai chegar de uma maneira que venhamos tombar violentamente, que a queda venha a ser vergonhosa, que a queda venha a ser dolorosa, que a queda venha a ser rápida. O diabo quer que a gente venha cair o mais rápido possível. Que isso, pastor? É verdade. Temos um adversário. O diabo, vosso adversário, está ao derredor como um leão, buscando alguém para tragar, devorar, destruir. Então ele vai colocando as ciladas, vai colocando as suas astutas ciladas do diabo. Mas você tem uma armadura que Deus te dá para você resistir no dia mau. E é o que ele diz aqui: você, em nome de Jesus, podem estar te empurrando violentamente para cair, mas porém, o Senhor te ajudou. Porém, você não caiu. Quando chegou talvez no limite das suas forças, talvez quando você chegou e falou: Senhor, não dá mais, eu não consigo mais, não consigo dar mais um passo, só consigo respirar, que cada fôlego, que cada respiração seja um clamor a Deus. Não desista jamais, persevere até o fim. Por isso que ele vai dizer: me empurraram violentamente para fazer cair. Lembra de Davi? Quando Saul perseguia. Lembra de Davi quando teve que enfrentar vários exércitos inimigos? Eu gosto muito do Salmo 27. Davi vai declarar: o Senhor é minha luz, o Senhor é minha salvação, não temerei. Quero habitar na casa do Senhor para todo sempre. Estou resumindo. Mas ele vai declarar algo maravilhoso: ainda que um exército se acampe ao meu redor, ainda assim
não temerei. Pode ter um exército inimigo ao seu redor, pode estar tentando fazer você tombar, fazer você cair, não sei qual a área, talvez área sentimental, área espiritual, área da carne, área profissional, podem estar tentando fazer você cair, mas peça auxílio, peça ajuda, melhor é buscar refúgio no Senhor, porque a mão do Senhor faz proezas e Ele te ajuda, e você não vai cair, você não vai tombar, você vai prosseguir. Lá na frente você vai cantar esse cântico da vitória, você vai falar: valeu a pena cada passo, cada choro, cada lágrima, cada aprendizado, cada experiência, eu perseverei, e aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Mais um ponto: a mão de Deus faz proezas, amém? Você vai declarar, versículo 14: o Senhor é a minha força, o meu cântico, o Senhor é a minha salvação, porque Ele me salvou. Essas três comparações: Senhor é a minha força, Senhor é o meu cântico, Ele me foi por salvação, ou o Senhor é a minha salvação, ou Ele me salvou, também está registrado lá em Êxodo capítulo 15, que nós já lemos aqui. Também está registrado em Isaías capítulo 12, versículo 2. E é algo que tem que estar guardado em nossos corações. Tenha esse versículo, essa passagem, não apenas decorada, mas crendo no seu dia a dia, declarando no seu dia a dia. Levantou, tem que enfrentar o dia a dia. A gente não sabe o que está por vir, mas Deus sabe. A gente não sabe como vai ser o dia amanhã, mas Deus sabe. Então você acordou: Senhor, obrigado, eu me refugio em Ti, eu estou em Ti, coloco, Senhor, minha vida esse dia nas Tuas mãos, e eu declaro que o Senhor é o meu cântico, o Senhor é a minha força, o Senhor é a minha salvação. Deus já está lá, providenciando tudo, cuidando de tudo, abrindo as portas. Deus já está lá, destruindo exércitos inimigos, quebrando o arco, despedaçando a lança, enviando o seu fogo, para tudo para te abençoar. Mas tem que crer, tem que buscar, tem que habitar no esconderijo do Altíssimo, tem que crer na mão poderosa de Deus. Nas tendas dos justos, olha só, pega essa bênção, versículo 19: nas tendas dos justos, a voz de júbilo e de salvação, a mão do Senhor faz proezas. Na tua casa vai ter alegria, em nome de Jesus. Pode levantar a sua mão, a minha já está levantada. Na minha casa vai ter alegria, na tenda dos justos tem voz de júbilo, tem voz de salvação, vai ter alegria na tua casa, vai ter salvação na tua casa. Você e sua casa já estão servindo ao Senhor. Algumas pessoas é só questão de tempo. Vai ter júbilo, vai ter alegria, em nome de Jesus. Vai ter a paz, vai ter alegria na tua casa, vai ter a paz. Deus vai restabelecer a harmonia, Deus vai restabelecer a paz, o amor, o diálogo, em nome de Jesus. Toda seta contrária, toda obra do inimigo, em nome de Jesus, sejam desfeitas todas as obras do inferno contra a nossa casa, porque diz a palavra de Deus que na tenda, na casa dos justos, vai ter alegria, tem salvação. Por quê? Porque a mão de Deus, versículo 15, faz proezas. A mão de Deus, só Ele pode fazer isso. Pastor, tu não sabe como está a minha casa, está de cabeça para baixo. Estou falando de arrumação não. Às vezes a gente chega em casa, a casa tá, não é disso que estamos falando. Um não fala com o outro, um está de bico com o outro, outro vai ter perdão, porque na tua casa vai ter voz de júbilo, vai ter voz de salvação. Pastor, tanto tempo não volta para casa, ou o marido ou o filho acha que está se perdendo, vai ter salvação, vai ter milagre. Sabe por quê? Diz Malaquias capítulo 3, versículo 18: vereis outra vez a diferença entre o que serve a Deus e aquele que não serve, entre o justo e o ímpio. Então a Bíblia tem muitas promessas para aqueles que são justos. Não é ser perfeito, não é não errar, não é nada disso. Mas é você ser justificado pela graça, pelo Senhor. É você buscar fazer o que é reto, viver fazendo o que é reto.
Falamos ontem ali na minha live, na pregação que eu trouxe na live ontem, ter a consciência tranquila, porque você em qualquer circunstância escolhe fazer o que é justo, o que é correto, diante de Deus, diante dos homens, diante de você mesmo, diante do inimigo, escolha o melhor. Por isso, na tua casa vai ter voz de júbilo, voz de salvação. E diz o versículo 16: a mão do Senhor se eleva, a mão do Senhor faz proezas, não morrerei. Pelo contrário, viverei e contarei as obras do Senhor. O Senhor me castigou severamente, mas não me entregou à morte. Ele estava cercado por exércitos inimigos, ele passou pela angústia. Ele diz: olha, o Senhor me castigou, estou passando por isso, por causa dos meus erros, das minhas fraquezas, não sei, mas o que eu sei é que eu vou me levantar e o Senhor não vai me entregar à morte, e pelo contrário, eu viverei e contarei as suas obras. Então Deus está falando, o Espírito Santo de Deus está falando, ainda não chegou o fim, ainda não terminou, essa situação não é o ponto final, você ainda vai ficar de pé e você vai testemunhar, você ainda vai falar das obras do Senhor na sua vida. Porque muitas vezes estamos pensando que é a morte, não apenas a morte física, mas a última vez que eu vou na igreja, tanto tempo que eu oro, leio a Bíblia e nada muda. Talvez lá dentro na alma, talvez mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, talvez você está chegando lá no fundo do poço, mas não é o fim, não é a morte. Deus te trouxe aqui nessa noite para você clamar, para você olhar para Ele, lembrar que a mão dele é poderosa e Ele levanta e Ele não vai te entregar à morte. Ele não está falando que é o fim, mas você vai fazer, você vai avançar, você vai dar ali continuidade ao seu ministério, à sua vida, à sua caminhada, e vai testemunhar, vai contar as bênçãos de Deus na sua vida. E é interessante que esse texto também fala da salvação. Podemos fazer esse apanhado, a salvação, porque morreremos fisicamente um dia, se não tiver a volta de Cristo antes. Porém, Jesus nos ensinou em João capítulo 11, versículo 25, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então você não está mais a largos passos para a morte eterna. Hoje em Cristo Jesus, você tem vida, vida em abundância. Você tem o teu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Tudo aqui é passageiro, tudo aqui é ilusão. Pai, segura a minha mão. Lembra desse corinho? Eu lembro. Pai, segura a minha mão. Segura na mão de Deus, eu acho que os irmãos lembram. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus. Por quê? Pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai, segura na mão de Deus, porque a mão do Senhor faz proezas. A mão de Deus nos assegura que a voz de júbilo, a salvação na tua casa, a livramento, a derrota dos seus inimigos. O Senhor está contigo e você não vai temer, porque você segura na mão do Todo-Poderoso e vai. E para encerrar, versículo 20: esta é a porta do Senhor, por ela entrarão os justos. Lembra que alguém disse que é a porta? Jesus diz, João capítulo 10, versículo 9, eu sou a porta. Aquele que entra por mim passará e achará pastagens. Se você entra pela porta, esta é a porta do Senhor. Hoje estamos no período da graça e a porta é o Senhor. Jesus não fala, eu sou uma porta de madeira de 2 metros de altura, nada disso. Jesus está falando, nós como ovelhas, precisamos passar por essa porta, porta da salvação, porta de uma vida com Deus,
porta de passar e as coisas velhas ficarem para trás e tudo se fazer novo. E detalhe, aquele que passa por mim passará e achará pastagem. Sabe o que Jesus está falando? Aquele que está no Senhor, que tem Ele como pastor, nada vai faltar, vai achar pastagem. Que a ovelha precisa é pastagem, vai achar pastagem, não vai faltar nada. Deus vai suprir, Deus vai prover, Deus vai multiplicar, Deus vai trazer recursos de onde você menos espera. Não estamos falando de coisas materiais, não, estamos falando de coisas espirituais. Material é secundário, porque nós sabemos que nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus. Então você vai ser completo e as demais coisas serão acrescentadas. Então entra por essa porta. Graças te dou, versículo 21, porque me escutaste, você foi a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez. Exultemos e alegremos-nos nele. Ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Ó Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito que vem em nome do Senhor, da casa do Senhor nós o abençoamos. O Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Adornem a festa com ramos até as pontas do altar. Tu és o meu Deus e eu te louvarei. Tu és o meu Deus, eu te exaltarei. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então a mão de Deus faz proezas, só que não é uma mão, um braço que está encolhido, pelo contrário, está estendido para abençoar a sua igreja, abençoar aqueles que o amam, aqueles que o buscam, de uma maneira plena, de uma maneira completa. Pelo contrário, eu não morrerei, o Senhor não me entregou à morte. Deus vai te levantar, Deus vai te reerguer, Deus vai te fortalecer, Deus vai te capacitar. Você achou que acabou, você achou que, não, meu ministério é só esse, só consigo fazer. Deus vai fazer você fazer coisas que você nem imagina. Mas busque a Ele, clame a Ele e lembra que a mão do Senhor faz proezas. E o principal, nos dá o que nós lemos aqui, o que esforço nenhum pode conseguir, nosso, o que recurso nenhum pode conseguir, nosso, recurso nosso nenhum, que é a salvação. Somente algo pode nos trazer a salvação. O alto preço foi pago na cruz. Jesus morreu, mas ressuscitou, e através da sua entrega, o plano de Deus para a nossa salvação se cumpriu, e hoje nós temos salvação, nós temos o nosso nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Se coloque de pé, falando: a mão do Senhor faz proezas. Pode declarar para todo mundo ouvir, pode declarar para o inferno ouvir: a mão do Senhor faz proezas, eu não temerei. Pode declarar: o Senhor está comigo, não temerei, o Senhor está comigo para me ajudar, verei a minha vitória. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem, do que confiar em si mesmo. O Senhor é a minha força, o Senhor é o meu cântico, o Senhor é a minha salvação. Na minha casa tem voz de júbilo, tem voz de salvação. Pode já ir ouvindo pela fé a salvação, a alegria na sua casa, a paz na sua casa. Meu amado irmão, a salvação que você tanto tem orado, a paz que você tanto tem orado, a alegria no lar que você tanto tem orado, Deus já está agindo, porque a mão de Deus faz proezas. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Nós vamos orar. Parece que estamos perdendo a direção. Meu amado irmão, a poderosa mão de Deus faz proezas. Faz aquilo que nós não podemos sequer imaginar. Efésios capítulo 3, versículo 20, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos, do que aquilo que pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Eu quero orar pela sua vida, eu quero orar pela minha vida, eu quero orar pela sua casa. Tem alegria na sua casa. Casa do justo tem alegria, tem salvação, tem milagre, tem a cobertura de Deus, tem a proteção de Deus. Pode ir orando, pode ir intercedendo pelo seu lar, pelo seu familiar, pela sua casa, pela sua família. Vai orando, vai clamando, vai colocando na mão de Deus.
esse problema que hoje está tirando o seu sono, pode ir colocando nas mãos do Senhor. Não temas, não temas. Ó Deus, em nome de Jesus, colocamos nas tuas mãos cada lar, cada família aqui representada, cada oração, cada necessidade. Senhor, em nome de Jesus, tua palavra foi pregada, que vá e dê o fruto, que venhamos não apenas ouvir, mas praticar, ó Deus, a tua palavra, lembrar todos os dias que o Senhor é o nosso cântico, a nossa força e a nossa salvação, lembrar todos os dias, meu Deus, que a tua mão poderosa que faz milagres, faz proezas, está estendida para abençoar as nossas vidas. Nós possamos nos refugiar em Ti, possamos nos refugiar no Senhor, habitar debaixo da Tua sombra, e assim praga alguma chegará à nossa tenda. Não temeremos a seta que voa de dia, não temeremos no terror noturno, porque 1000 podem cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas é o Senhor que está conosco, é a tua mão poderosa que está guardando, livrando, curando, mostrando o teu poder, a tua glória, a tua soberania sobre as nossas vidas. Assim, meu Deus, oramos. Vem com a cura, vem com o milagre, abre a porta, move o sobrenatural em favor da tua igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda bem forte o nome do Senhor.